Olá, boa noite para quem está chegando. Boa noite. O tema de hoje dessa live são 3 dicas para acelerar a sua vida profissional, a sua carreira. Então, 3 dicas para acelerar a sua vida profissional. Fica comigo, se você está ao vivo ou se você vai ver no gravado depois, que a gente pode estar aqui trocando uma ideia, viu? Vamos lá então. Esperar um pouquinho aqui. Boa noite, Bianca. Então vamos lá, boa noite para quem está chegando. Eu vou falar hoje de 3 dicas para acelerar a sua vida profissional, a sua carreira, tá bom? Vamos lá. Olá, Dai. Vamos falar hoje de 3 dicas para acelerar a sua vida profissional, a sua carreira. Fica comigo aqui se você tem interesse nesse tema. A gente já está começando, tá bom? Vamos lá. Eu vou me apresentar para quem está chegando e não me conhece ainda. Eu sou a Paty Costa. Eu sou a mãe do Heitor e do Tarcísio. E tem um ano que eu tô empreendendo. E eu tive aí uma carreira na área de RH por quase 30 anos e agora eu tô colocando esse conhecimento aqui fora. Então, os últimos 20 anos eu fui executiva de RH, trabalhei na área, então eu tenho bastante bagagem aqui para trazer para vocês, para acelerar a carreira de todo mundo aqui que está me acompanhando. Esse mês a gente vai ter várias lives, toda segunda-feira, 7h22 aqui. Na quarta também a gente tem um convidado para a gente trabalhar os temas também de aceleração de carreira, de legado, vida profissional, né? O que eu ajudo as pessoas, importante eu dizer, né? O que eu faço aqui? Bom, eu atuo com desenvolvimento de liderança, com consultoria e eu faço mentoria também há um ano para transição de carreira, para começar uma carreira. Então, a pessoa que está perdida aí na carreira, que está precisando de ajuda para sair do lugar, eu sou essa pessoa aqui, tá? As pessoas que estão recomeçando uma carreira, então deixaram e agora estão voltando, também estou nesse lugar de ajudar. E quem está estagnada, está naquela posição há muito tempo, não consegue sair do lugar, faz e não sai do lugar, eu também estou aqui para ajudar, tá bom? Para achar o gatilho, por que essa carreira não está fluindo, então eu ajudo também, tá? Para quem está perdida, quer mudar de carreira ou quer empreender e não sabe como, posso ajudar, tá bom? Para quem foi demitido aí e não sabe se volta para o CLT, se empreende, o que quer fazer, também posso ajudar, tá bom? Ju, olá, Dai. E vamos lá, quem mais? Para quem quer mudar, né? Quer mudar sua carreira, não tá mais feliz, não tá mais contente, quer mudar de carreira, também consigo ajudar vocês, tá bom? Quem quer empreender e não sabe por onde começar, então não quer mais trabalhar com CLT, quer empreender, o que eu faço? Eu ajudo. Para quem quer se liderar, quem quer aprender, controlar, ter uma rotina de sucesso, fazer as coisas acontecerem, também consigo te ajudar, tá bom? Quem quer liderar pessoas, né? Eu digo que primeiro a gente precisa aprender a se liderar, mas depois dá para ensinar o outro também, dá para liderar uma equipe. Então eu consigo te passar esse skill de mentorar outras, de liderar outras pessoas, tá bom?
Eu construí minha carreira na área de RH, como eu falei para vocês, para quem não me conhece, quem está chegando agora, eu construí minha carreira toda na área de RH. Trabalhei com diversos projetos de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de carreira. Então, eu tenho bastante experiência aqui, que eu posso aqui fora agora ajudar, né? E eu estou trabalhando com mentoria para pessoas que têm esses dilemas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, falando aí das nossas dicas, quem está chegando agora e sabe que tem um amigo que está precisando deslanchar ou está procurando emprego, não sabe o que fazer, está desesperado aí, que não está empacadão, né? Tem uma amiga aí com esse dilema, vem pra cá que eu vou passar 3 dicas fundamentais para você fazer isso acontecer rápido, tá bom? Vamos lá. Eu mentoro homens e mulheres, né? Mas nós mulheres temos alguns dilemas a mais, tá bom? Então tem esses dilemas de equidade, né? As mulheres, ela tem uma trajetória no mercado muito mais desafiadora do que os homens. Então eu também queria falar disso, né? De como é que os homens que estão aqui podem apoiar suas mulheres. Elas têm dilemas maiores que vocês. Então não tô falando para os que eu não apoio os homens, não. Todo homem tem uma mulher na sua vida, né? Então essa live é para todo mundo. Mas você pode se ajudar e ajudar uma mulher, né? Ajudar uma mulher, quando uma mulher deslancha, várias outras deslancham junto. Então isso é bem importante. Eu tenho trabalhado bastante com liderança feminina, tenho falado de sororidade, das mulheres se apoiarem, deixar a competição, que é uma narrativa histórica mentirosa, de lado e se apoiar. Então nós mulheres precisamos ser mais intencionais com a nossa carreira, cuidar da nossa carreira, todos nós, né? Inclusive homens e mulheres, a gente tem que protagonizar. Se a gente não protagonizar, nossa carreira não sai do lugar. O que é protagonizar a nossa carreira? É cuidar dela nós mesmos, e não deixar que a empresa cuide, se você está dentro de uma empresa, ou que alguém cuide para você, deixando a vida levar, né? Então tem que ser intencional com a carreira. O que é ser intencional com a carreira? É ter um plano, ter um objetivo, né? Saber aonde quer chegar. E isso é fundamental quando a gente quer desenvolver uma carreira de sucesso e quer deslanchar, quer fazer a coisa acontecer, né? Tem muitas mulheres que acontece? Elas ficam num ritmo acelerado de formação, buscando capacitação, buscando, né? E não deslancha, não acontece. Ela é a melhor da área dela, mas também não flui, não acontece, né? A carreira não deslancha. Por quê? Tem alguns motivos muito claros aí que eu vou trabalhar nessas lives que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou trabalhar todos esses pontos, né? De posicionamento, de como é que você estrutura a sua marca pessoal para fazer sua carreira deslanchar, né? Então, para quem tem interesse nisso, para quem está empacado e não sabe o que aconteceu, vamos acompanhar esse conteúdo aqui que eu posso te trazer clareza, tá bom? Bom, quem tá aqui nessa live e tá gostando do conteúdo, acha que tem um amigo que precisa de 3 dicas para acelerar a carreira, vamos lá. Bota aí o aviãozinho, aperta aí esse coraçãozinho para essa live chegar para mais gente. Também vai poder ficar no gravado depois, tá bom? Vocês podem mandar lá para as pessoas, vai estar lá no meu feed. Vamos lá. A primeira dica que eu quero dar é conexão. Conexão é super importante, é a primeira dica que eu vou dar. Por quê? Tudo vem através das pessoas na nossa vida, né? Quando a gente pede uma pizza, a roupa que a gente está usando, a casa que a gente mora, foi alguém que fez, né? Tudo vem através de outra pessoa. Nós viemos por outra pessoa, né? Nesse mundo. Então, isso é super relevante, as conexões que nós vamos fazendo durante a nossa vida profissional, a nossa trajetória profissional. E faz diferença para desentalar nossa carreira, viu, gente? Para acelerar. As conexões são fortalecedoras, são importantes e são base para a gente se fortalecer, tá? E
antes de mais nada, né, antes de ser de qualquer coisa, um profissional é uma pessoa. E cuidar dessas relações que a gente tem vai fazer a nossa reputação ser fortalecida. E a nossa reputação chega antes da gente. Então eu queria deixar essa dica. Primeira, é uma dica de conexão. As relações interpessoais, elas são fundamentais no nosso sucesso, principalmente para as mulheres, né? Também quero falar disso, né? As mulheres precisam se relacionar melhor, precisa construir uma rede de apoio, né? Porque a mulher tem múltiplos papéis, né? Ela é mãe, né? Ela geralmente lidera o lar também. E se ela não tiver conexões importantes, rede de apoio, ela fica muito sobrecarregada, né? Então, as conexões profissionais, elas são fundamentais, fazer parte de uma rede clara de network, de pessoas que vocês possam trocar ideias. Isso é fundamental. Porque quando a gente troca ideia, nosso fluxo de pensamento, ele vai se oxigenando, né? A gente tá numa rede de apoio com pessoas que têm pensamentos e ideias diferentes do nosso, vai fazer com que a gente reveja nossos papéis, reveja nosso posicionamento o tempo todo. Não é só numa formação no MBA que a gente aprende com os colegas, a gente aprende nas redes. Então, é fundamental que essas conexões sejam de troca, né? Que a gente faça parte de grupos de troca. E a gente precisa cuidar dessa mensagem que a gente está passando para o mundo e de como a gente está deixando o nosso perfume nesse mundo, né? Eu falo para meus mentorados, que a gente vai deixando um perfume no mundo. Que perfume que a gente quer deixar? É fruto dessas conexões que a gente faz, né? Do todo dia que você está lá no cafezinho com alguém, ou numa reunião, ou numa interface, ou numa troca de ideia, ou num confronto de ideias, que muito acontece quando a gente está dentro de uma organização, né? Como é que isso é feito, né? Isso importa muito. E aí eu tô falando sim de relação interpessoal, eu tô falando de conexão. Essas pequenas mensagens que a gente vai passando ao longo do dia todo para as pessoas que estão no nosso entorno faz toda a diferença de quando a gente está expondo e quando a gente está exposto. E as pessoas lembram da gente por essas exposições. Então, se tem uma vaga que eu vou lembrar de alguém, eu não vou indicar uma pessoa para uma vaga que teve uma exposição inadequada, que eu assisti, que foi grosseiro, né? Ou que de alguma forma expôs outra pessoa na ausência. E isso é o nosso dia a dia, né? Então, é super importante que a gente tenha esse cuidado com as conexões. E isso acontece todo dia por onde a gente passa. E é incrível a gente não tomar conta disso durante a nossa carreira, né? Porque o tempo todo dentro de uma organização ou mesmo com o próprio negócio, a gente está sendo avaliado, a gente se avalia o tempo todo, a gente se compara, o ser humano se compara o tempo todo. E essa comparação e essa avaliação que a gente faz sem nem perceber, é muito rápido, ela vai acontecendo nessas interações que a gente faz, né? Todo dia, toda hora. E como é que a gente vai percebendo o outro e como o outro vai percebendo a gente também. Então isso é fundamental, né? Que essas trocas elas sejam estruturadas, que elas sejam intencionais, que a gente se prepare para fazer uma boa exposição, né? Então se eu vou para uma reunião, eu tenho que ter uma pauta, eu tenho que ter um conteúdo, né? Eu não posso ir de qualquer jeito, porque essa é a mensagem que a gente vai deixar, de como a gente se importou, né? Com o outro, com o contexto que a gente está. E isso vai marcando a nossa profissão e a gente vai se marcando como profissional. Então não adianta você ir se capacitar loucamente, tecnicamente, ser o melhor, se a sua relação do dia a dia não é construída com verdade, com integridade, com respeito, né? Com seus valores mais profundos aí, que a gente vai ao longo da vida estruturando. Então a conexão é a minha primeira dica
e eu entendo ela como fundamental. Então, tendo um olhar de RH para isso, né? Um líder, por exemplo, quando tem uma vaga aberta na área dele e que essa posição pode ser fechada com alguém interno da empresa que ele está, né? Isso é um bom exemplo. Em quem que eu vou pensar? Eu vou pensar nas pessoas que têm um skill técnico, sim, para atender a demanda, mas eu vou pensar em como essas relações, quais as pessoas que eu tenho aí de uma relação bem construída, né? Quais as pessoas que eu sei que tem um posicionamento sério, forte, contextualizado, coerente. São essas pessoas que vai estar na minha cabeça para uma vaga interna. E muitas pessoas perguntam para mim, Paty, como é que é, né? Como é que é, né, selecionar pessoas, o que vocês olham para o currículo, né? O que vocês avaliam? E eu digo o seguinte, né, gente? O currículo, né, aquele conjunto de competências que estão ali, a maioria, né, dentro do currículo vai estar ali suas responsabilidades, que posicionamento você tinha dentro de uma organização, o que você já fez e tudo mais. Mas ele não é fundamental, ele só te dá a condição de participar de um processo de seleção. O que vai fazer diferença é a forma como você vai se posicionar numa entrevista, né? E muitas vezes as conexões que você fez durante a vida, né? Profissional e pessoal. Por quê? Numa conversa vai vir essas questões, onde você trabalhou, com quem você já trabalhou, né? E como que isso foi, quais foram os pontos aí de entrega, onde que você tratou aí a sua vida profissional, como que você se relacionou, por que você saiu dessa empresa, quais foram as suas escolhas, né? Então tudo isso vem à margem de uma entrevista e a gente avalia como essa pessoa se posiciona e como ela está íntegra naquele processo, como ela está fortalecida das responsabilidades que ela tem e como é que ela olha para a carreira dela, se ela olha com alegria, se ela olha com honra para a carreira dela, se ela acredita no que ela faz, né? Se as entregas que ela fez foram consistentes. É isso que a gente avalia. O currículo, ele vai dar um suporte para que tudo isso aconteça, mas é muito mais do que o papel. É uma pessoa avaliando outra pessoa, no final das contas, né? Pode ter inteligência artificial que for, mas a velha entrevista tá ali, né? E muitas vezes esses líderes trocam ideias. Mais um detalhe de conexão, esse muito é muito pequeno, né, gente? Então, se você é de uma área, por exemplo, né, eu trabalhei na área de tecnologia há muitos anos, a área de tecnologia é muito pequena, né, se a gente for considerar. São poucas empresas de tecnologia, as pessoas se conhecem, se relacionam, muitas já trabalharam juntas. Então, como é que foi a sua conexão por onde você passou? Então, dessas 3 dicas que eu quero passar aqui hoje, uma fundamental é a conexão que você faz, né? As conexões que você todo dia, de novo, no café, nas reuniões, quando você está trocando uma ideia, quando você está se vendendo um projeto. Isso é fundamental. E a gente todo dia está trabalhando a nossa marca pessoal, né? Que é tão importante para a evolução da nossa carreira. Então, nossa marca, ela tem a ver da forma como a gente se conecta com as pessoas, com a relação que a gente constrói. Então, é isso que eu chamo de conexão. Lembrando para quem está aqui, deixa sua dúvida aqui que eu vou responder as dúvidas no final e também que vieram na caixinha que eu coloquei hoje, lá no Stories, tá bom? Chama as pessoas aqui que precisam de 3 dicas de carreira. Tá empacado, precisa acelerar, tá querendo fazer mais dinheiro, carreira não evolui, manda aqui o aviãozinho aí para essa pessoa, gente. Vamos lá, coraçãozinho aí para mais gente vir para essa live. E a segunda dica que eu dou é potencialize suas forças. É super importante a gente falar disso porque a gente sempre tá com o olhar na falta, né?
A gente sempre está olhando para o que falta, mas a gente não se valoriza, não valoriza o nosso profissional, o que a gente já fez, o que a gente já estudou, as experiências que a gente já teve. E sempre que chega uma pessoa para a minha mentoria, é muito comum que elas tragam isso. Paty, que curso que eu devo fazer? Que outra formação que eu faço, né? Às vezes, que outra faculdade? E eu falo, calma, por enquanto não faça nada, né? Antes de estar com o seu GPS calibrado para saber para onde você vai primeiro. E depois a gente vai olhar para todo o seu legado. E aí sim a gente vai saber se tem alguma competência técnica faltando, né? Se tem algum skill aqui que a gente precisa incrementar. Mas é o nosso primeiro ponto, a gente se sentir com essa crença de incapacidade. E quando essa crença de incapacidade ela se instala, a gente não consegue olhar para outra coisa. A gente consegue olhar lá só para o que falta, né? E isso detona muito a carreira. E isso tem um dado muito importante, né, que ainda os homens, eles têm menos preocupação com isso. Se ele olhar lá para o LinkedIn e ver uma vaga que está lá, que ele tenha metade do que o RH está pedindo ali naquela vaga, do que foi desenhado, ele vai lá e se aplica e vai embora. E as mulheres precisam de muita certeza, às vezes mais de 100%, e mesmo com 100% elas acham que não vão dar conta, que precisa fazer mais um curso, né? Que precisa, ou tá faltando isso, ou falta aprimorar aquilo. Então, potencializar a força que nós temos muda nosso jogo muito, né? Então, por isso que eu digo, né? Potencialize suas forças. O que te falta, a gente mapeia o que falta e depois a gente olha para isso com carinho e vai cuidar. Mas começa olhando para o que você tem de força, para o que você tem de mais especial, que você faz muito bem. Então, o autoconhecimento é um passo fundamental para qualquer pessoa. Conhecer exatamente, mas não só conhecer o que está te faltando, conhecer também o que você tem de forte, no que você é bom, boa, né? Isso é fundamental para alavancar a carreira, a gente se acreditar no que a gente é bom e não ficar duvidando o tempo todo da nossa potencialidade, nem se comparando o tempo todo com o outro, né? A gente tem a nossa história, a gente tem o nosso legado. E honrar todas as nossas experiências nos fortalece muito. E nunca estaremos completos durante essa vida, né, gente? Nunca estaremos completos. Vai ter sempre algo para aprender, né? É fato. A gente não vai saber tudo nunca, a gente não vai estar pronto com todos os skills do mundo, com tudo que se pede lá no LinkedIn para qualquer vaga. Não tem jeito, o mundo muda, todo dia vem coisa nova. Então, a gente olhar para o que a gente tem, botar foco, botar energia no que a gente tem, e seja num processo de entrevista, seja dentro de uma organização, focar nisso, né? Isso vira muito jogo, né? Acreditar que a gente é potente, que a gente tem um legado e fazer muito bom uso disso. Então, conhecer os pontos fortes. Claro, conhecer as limitações também, para poder atuar, né? Para atuar certo, não atuar de qualquer jeito, atirando para todos os lados, tá? A diferença é que tá no foco, gente. Tudo que a gente foca expande, né? Tudo que a gente foca expande. Se a gente foca no que falta, vai ficar faltando cada vez mais. Se a gente valoriza o que a gente tem, isso também vai ser potência para cada um de nós. Então, foca na potência, foca no que você tem de bom, no que você é boa, né? É boa de controle, é boa de cálculo, é boa de comunicação, é boa de inglês. O que você é boa, né? No que você gosta, que junta gostar com suas competências que você adquiriu aí com formações específicas, né? Isso é importante, você ter um inventário de tudo. E às vezes eu falo aqui para minhas mentoradas, né? Faz aqui um inventário de tudo que você tem, das suas fortalezas, e algumas têm dificuldade, porque o olhar está na falta. Então, a gente expandir esse olhar é fundamental para a carreira se expandir, tá bom? E aí,
eu vou dar um exemplo aqui que eu acho fundamental, né? Já acompanhei muitas pessoas em vários momentos da minha vida e muitas delas tinham essa crença de incapacidade muito instalada, de olhar para o que faltava, né? Então, começar uma entrevista e a pessoa nem perguntou do que ela não sabe, mas ela já vai lá e fala, né? Vou dar um exemplo do inglês, porque o inglês a gente sabe que é um ponto de todas as empresas pedem, e às vezes é difícil estar com o inglês ali prontinho, ou Excel, que agora também, né? E, enfim, soft skills todos, obviamente, mas tô dando uma competência técnica aqui para ficar claro. Eu já vi várias pessoas, né, que já começa falando que o inglês não é bom numa entrevista. E às vezes nem chegou nesse assunto, mas a pessoa já começa trazendo a luz para onde não tem. Então, olhar para o que a gente tem. Se você é uma ótima comunicadora, use isso na entrevista, mostre que você é uma boa comunicadora, né? Bote luz, fale dos projetos que você entregou com maestria, né? Das experiências que você teve, que fizeram diferença, que foram relevantes na sua carreira. Bota a luz onde você realmente construiu muita coisa. E as mulheres são campeãs de ter uma parede lotada de certificados, de cursos, né? E eu digo o seguinte, gente, é ótimo estudar. Também estudo, leio o tempo todo, amo ler, amo estudar. Mas só isso a gente tem que executar. A gente tem que botar para jogo todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Então tem que ser estratégica. Se eu estou fazendo uma formação, se eu estou fazendo um MBA, tem que ter um objetivo. Não é só para ser mais uma formação, mais um certificado, né? Para eu trabalhar o meu ego de olha quantas formações eu tenho 3 faculdades, né? E o que eu faço com isso? Né? O que está trazendo de resultado financeiro, disposição e o que está elevando a minha carreira a tanta formação? Está contribuindo? Eu tenho um plano claro, né? Eu sei para onde eu quero chegar? Porque se eu não sei onde eu quero chegar, a gente fica atirando para todo lado, né? E então, potencializar o que você já tem e dentro de um contexto estudar o que é preciso especializar é fundamental. Não é só ficar se formando e a carreira estacionada no mesmo lugar. O que acontece quando esse cenário, né? Esse cenário é o que está acontecendo. Você estuda pra caramba, você entrega pra caramba, você é a melhor pessoa que mais entrega da sua área e sua carreira não expande. O que está acontecendo? Muitas vezes é uma exposição inadequada, não é mais competência técnica, né? Às vezes é falta de exposição. Então, como que eu faço para me expor mais? O que é se expor mais? É participar de alguns projetos, estar no front de alguns projetos. Que tal ter essa conversa com seu líder? Falar sobre os seus planos para ele. Quando a gente fala para o universo que a gente quer e o universo entenda quem faz parte desse seu contexto, se você é um empreendedor, né? Falar do seu negócio, se você está dentro de uma organização, falar para as pessoas que estão ali o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, quais são os seus objetivos de carreira, super importante para isso acontecer. Mas para isso tem que estar focando no que você tem de força. E não, olha, eu vou, mas eu ainda não sei isso, eu ainda não sei aquilo, né? Muitas vezes a gente aprende no campo de batalha e o aprendizado é mais rápido e mais estruturado, né? E as empresas, elas fazem isso, elas colocam as pessoas ali para testar, para entender como elas se posicionam, como elas tratam com o problema, como é que ela lida com o desafio, como é que ela lida com pressão, como é que ela lida com o novo, com a mudança, né? E tudo isso no dia a dia acontece muito. E é isso que trava a carreira das pessoas. Essas exposições não estão adequadas. Muitas vezes por insegurança, por falta de autoconhecimento ou por falta de intencionalidade,
né? Dentro desse posicionamento, como é que eu olho para minhas entregas, como é que eu olho para minha exposição e como que eu faço, como é que eu fortaleço o que eu sei, né? Eu vou dar um exemplo aqui também, se você não é bom em alguma coisa. Se você não é bom, por exemplo, de se expor, né? Não sou bom de me expor. Se prepara, se prepara. Oi, Carol, sua linda, obrigada por estar aqui, viu? Love you, ó. Se prepara para estar aqui, né? Se prepara para essa exposição, vai lá, se organiza, seja intencional, né? Se conhece esse ponto fraco e sabe que pode gaguejar, sabe que pode esquecer número, anota tudo, seja estratégico, estratégica, organiza sua fala, estrutura suas entradas. Vou falar com o meu chefe e fico com medo, fico receoso, fico inseguro. Se organiza para essa conversa. Então, a gente ser estratégico e intencional, né, é fundamental para a nossa carreira acelerar. Então, vou voltar na primeira dica, conexão. A gente precisa ter conexões de valor, conexões baseadas na nossa entrega, consistente, pessoas que lembrem da gente, da nossa integridade, da nossa resiliência, né? Da nossa responsabilidade, do nosso cuidado com o outro. É isso que vai fazer você ser indicado numa posição dentro de uma organização. Ou se você vende seu serviço, também. As pessoas vendem umas às outras e a gente se vende o tempo todo. Então, essa venda, né, e ela acontece o tempo todinho, a gente se vende, a gente tem uma marca pessoal, aproveitando que a Carol tá aqui, que fala lindamente de marca pessoal, nós temos a nossa marca pessoal e ela precisa ser intencional. Então, a gente precisa cuidar da nossa reputação, cuidar das nossas entradas, das nossas exposições de uma forma muito estruturada. Né? Então potencialize o que você tem de bom. Se você tem uma falta, cuide dela, mas não bote luz nessa falta, cuide dela, né? Preciso melhorar meu inglês? Vai estudar seu inglês, não precisa ficar falando a quatro mundos que você não tem o inglês que você gostaria, porque talvez ele seja suficiente, talvez ele não seja suficiente para o objetivo que você tenha, tá tudo bem você querer expandir. Às vezes para a posição já tá ok, né? Então não bote luz na sua falta, cuide, estruture, tire do caminho, mas a sua fortaleza ela tem que estar sempre em foco. Então no que você é bom? Pergunto para vocês aí, vocês sabem no que vocês são muito bons? Escreve aqui nos comentários para mim. Vamos lá, no que você é muito bom? Conta aqui. Vamos lá, vamos ver se vem aqui. Ju, tá aí? No que você é muito boa, linda? Eu sei, hein? Carol, eu sei também você, viu? Você é boa demais em, olha, muita coisa. Até pra ser minha parceira, você é muito boa. Quem mais tá aqui? É isso, Carol. É isso, a nossa reputação falou, né, uma pra outra da gente, quando a gente se encontrou, é isso que eu tô falando aqui, né, chega primeiro nossa reputação, chega junto, é isso, linda. A Bia é boa comunicadora, muito, Bia, você é muito boa comunicadora, é isso. Oi, Mi, você tá aqui, sua linda? Saudade, oi Gu, obrigada por estar aqui, você também é um comunicador maravilhoso, né Gu? Gu, filho da Ângela, minha prima, maravilhoso, tá arrasando, é um comunicador, tá na área de marketing que ele tanto gosta, muito bom, ó, pra você também, Gu. Ai, Mi, que bom que você tá aqui. Vamos lá, gente, eu vou lá pro terceiro então. Terceira dica de hoje, hein? Já foi a primeira que foi conexão.
A segunda aqui, que foi potencialize nas suas forças. E agora eu vou para a terceira. É isso mesmo, Carol, você faz boa leitura de pessoas, perfeito. Terceira dica, sempre é tempo de recalcular a rota. E eu queria falar muito disso porque a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa potência, ela está conectada com isso também, né? Recalcular a rota pode ser lido aí de várias formas. Pode ser o recalcular a rota de carreira mesmo, de estar dentro de uma organização que não está fazendo mais sentido. Pode ser mudar totalmente de carreira, né? O que eu fiz até agora foi legal, mas eu quero ampliar, quero usar todo esse meu legado para fazer outra coisa. Isso também é fundamental a gente olhar. E não tem tempo para isso. Qualquer tempo é tempo para isso, né? Eu posso falar de mim, né? Fiquei dentro de organizações por quase 30 anos e agora eu tô aqui fora me aventurando, né? E foi intencional, né? Eu saí o ano passado da empresa e não quis voltar. Quis saber como funcionavam as coisas aqui fora e aprender várias outras coisas que na minha posição, no que eu estava fazendo, era secundário, mas agora, nesse momento que eu estou de empreender, é fundamental. E tem coisas que eu estou aprendendo agora, que estão fortalecendo minhas outras competências que eu já tinha. Olha só que incrível, né? Por exemplo, vender o meu trabalho, né? É diferente quando você está dentro de uma organização e você vende seu projeto. Mas eu tô percebendo agora, eu tô falando disso para vocês, que a gente se vende o tempo todo. A gente tá se vendendo o tempo todo. E eu e Mi, linda. E a gente, dentro da organização, também a gente tá se vendendo o tempo todo, como eu falei. Então, esse recalcular de rota, ele vem às vezes da gente olhar para nossa história, para tudo que a gente já fez, para tudo que a gente já se vendeu e querer se expor em outro contexto, né? Se aventurar em outro contexto. E isso é muito legal. E não tem idade, não tem hora, né? A gente precisa conectar a beleza de gostar do que faz, né? Com as nossas expertise todas e olhar para o nosso legado de uma forma estruturada é fundamental para que a gente tenha força de recalcular rota quando a gente quer. E recalcular rota pode ser até dentro da mesma profissão. Você está ali de analista e quer liderar, né? Não precisa sair da área, né? Eu não preciso, mas assim, já atuei tecnicamente muito tempo, agora quero me aventurar, liderar pessoas. Isso é recalcular, isso é mudar, né? Se aventurar em outro contexto, pode ser transitar de carreira também. Eu trabalho aqui agora, nesse aninho aqui com transição de carreira e às vezes muitas pessoas que chegam aqui para fazer transição, às vezes não é uma transição, às vezes elas estão inseguras com a própria carreira e não sabem o que fazer, às vezes estão fragilizadas com a própria carreira, frustradas com a própria carreira. E às vezes algum toque que a gente ajusta ali, o posicionamento, a forma como a pessoa está se vendendo, se expondo, isso se corrige. Isso se corrige. Já várias vezes aconteceu. Mas às vezes a pessoa quer mudar mesmo. Eu fiz uma transição de carreira maravilhosa, de uma pessoa que saiu de uma área e foi para outra, e isso aconteceu de uma forma muito rápida, que eu também me surpreendi. Mas a clareza, quando a pessoa tem a clareza, eu quero isso, e a gente olha para esse legado que a pessoa já tem, a gente aproveita tudo, não perde nada. Se uma pessoa que está empreendendo e quer ir para o CLT de volta, né? Eu já atendi uma pessoa que ficou no CLT muito tempo, empreendeu e depois queria voltar para o CLT. Só que olhava para essa trajetória de empreender com derrota, como não deu certo, né?
Você não consegue voltar para o mercado se você olha para o seu legado como derrota, se você olha para o que você fez sem valorizar. Ninguém valoriza antes de você. Você tem que valorizar primeiro. Isso é um aprendizado, isso é um virar de chave. Quando essa pessoa percebeu, através das nossas conversas aqui, que ele não estava valorizando o legado dele, que empreender não é simples. E aí eu falei para ele, olha, você fazia isso dentro da organização? Você cuidava num pedaço? E aqui fora, você conduziu um time, você pagou imposto, você foi financeiro, você cuidou de contas a pagar, de receber. Você vai se voltar para uma empresa com um skill muito maior do que você saiu. E ele se surpreendeu ouvindo isso. E ele se recolocou em menos de um mês depois que a gente teve essa conversa, que a gente começou esse trabalho. Por quê? Porque primeiro ele reconheceu, ele não foi derrotado para as entrevistas. Ai, olha, no meu negócio não deu certo, eu quero voltar para o CLT. Não, ele foi honrando tudo que ele aprendeu ao longo da jornada. Cada desafio que ele teve aqui fora, ele honrou. Aí sim ele se posicionou numa entrevista dessa forma e aí sim alguém o viu como uma pessoa que consegue enfrentar desafios. E é isso que as empresas querem. Deixa eu ver o que tá aqui. A Carol, as pessoas não dão importância ainda para o autoconhecimento, porque não é fácil mesmo, não é mesmo, né, Carol? Às vezes a gente tem que se enfrentar o espelho, né? O espelho interno, mas é fundamental para ter essa clareza, sim. Muitas pessoas chegam para a mentoria sem ter ideia do que realmente querem, verdade. A primeira coisa que eu faço na minha mentoria, quem tá aqui das minhas mentoradas, que eu vi algumas aqui, vision board. Primeira coisa que a gente trabalha, clareza, o que a gente quer. Não só na vida profissional, porque ninguém aqui é só profissional. Profissional, pessoal, espiritual, né? Saúde, tudo. A gente olha tudo. Não é fácil esse processo, mas é necessário. Clareza, gente, sem clareza a gente não vai, a gente precisa de um GPS na vida, né? Como hoje em dia a gente não vai para lugar nenhum mais sem GPS. Não vai também. Então esse recalcular de rota, ninguém faz se não tiver clareza para onde quer ir. Ninguém faz. Então primeiro a gente precisa sentar. O que eu quero? Para onde eu quero ir? Por que eu quero sair de onde eu estou? O que está me incomodando? Às vezes a gente nem sabe. Às vezes é só um incômodo que a gente não sabe nem de onde vem. Por quê? Então a gente precisa olhar para esse incômodo, encarar esse incômodo. Aí sim. Por que eu tô incomodada? Por que eu não tô curtindo mais a minha carreira? Por que eu não quero empreender mais? Será porque eu não sei vender? Será que eu não tô fazendo dinheiro suficiente? Será que eu não gosto mais do que eu faço, do que eu me estudei, ou que eu trabalhei até agora? Eu não me identifico? Por quê? Essas perguntas têm que ser respondidas primeiro. E é desafiador fazer essas perguntas pra gente mesmo, né? Como a Carol tá falando, o Vision Board é maravilhoso, Carol. Maravilhoso. O Vision Board é maravilhoso, uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. E ela faz toda a diferença, Bom, quem tá aqui tá gostando desse papo, eu queria lembrar, tem um aviãozinho aqui, ó, por favor, manda pros amigos aqui que estão perdidos nas suas carreiras. E eu vou falar o que eu ajudo em transição. Quem tá perdidinho aí com a carreira, não sabe o que fazer, recomeçar uma carreira que foi pausada, as mães que pausam suas carreiras e depois não sabem como fazer para voltar, acha que tudo que fez não serve para nada, que tá desatualizada. Calma que tem jeito. Com estratégia tem jeito de olhar para tudo isso. Se quer alavancar, tá estagnada, não sabe o que fazer, né? Faz, é a melhor da área e não evolui. Eu ajudo. Foi demitida e agora não sabe se quer CLT, não sabe se quer empreender, não sabe. Tô aqui para ajudar. Quer mudar de rumo? Não tá contente? Tem um bichinho aí que tá incomodando?
te ajudo com essa clareza também. Vem aqui nessa live, nessa série de lives que vai acontecer toda segunda-feira e toda quarta, que você talvez chegue mais perto desse bichinho aí. E vamos lá. Então, gente, o recalcular de rota, ele é fundamental. A gente olhar clareza, e eu tô falando de rota, então tô falando de GPS, não tem como, né? Deixa eu ver aqui, a Bia tá falando, ó, é uma desconstrução muito grande, primeiro, e muitas vezes queremos ficar agarrados às coisas que já são familiares. Com certeza, gente. Foi fácil pra mim? Não foi. Como não tá sendo fácil agora, tô numa live aqui, né? Tô começando uma jornada, muitos podem estar me julgando, né? O que a Paty tá fazendo aí, não quer mais voltar pro mercado, ou não conseguiu voltar pro mercado, né? As pessoas podem estar pensando qualquer coisa. Tá tudo bem, o importante é o que eu estou pensando e qual é o GPS que eu construí para mim. Isso é importante. Às vezes a gente se importa muito com o que os outros estão pensando sobre a gente, e isso atrapalha muito essa correção de rota, né? Porque o medo do julgamento, o medo da comparação é difícil, é desafiadora, né? E Carol, linda, porque você tá comigo, ó. Estamos parceira aqui, ó. Obrigada. E a gente tá aqui fora, nessa labuta, que é um negócio totalmente diferente, né? Tô empreendendo. O que é empreender? Nesse ano, né, que eu tô fora do CLT, eu tive que aprender o que é isso. O que é empreender, né? É de comer? Eu tô aprendendo. E se colocar nesse lugar de aprendizado é fundamental para a gente se conhecer, se reconstruir, se organizar, organizar nosso pensamento, organizar nossas competências, sabendo que a gente é bom, como eu falei, e aí sim andar, seguir. Primeiro a gente tem que fazer essa parada estratégica, né? Fazer a nossa parada, olhar internamente pra gente. Que rota vai ser? Que rota vai ser, né? Transitar de carreira é possível? Possível, gente. Fácil, como nada na vida, né? Não é fácil estar dentro de uma organização, lidando com uma cultura, lidando com um time, lidando com colegas, lidando com entregas, às vezes não sendo reconhecido do jeito que gostaria. É desafiador. Aqui fora também é. Então, qualquer caminho, ele é desafiador. Não tem almoço grátis para ninguém. Não tem. A gente tem que batalhar, né? Tem que fazer o nosso melhor, tem que fazer com responsabilidade tudo, com integridade tudo que a gente faz. Então, esse é o caminho principal. Mas dá para recalcular a rota? Dá. É possível? É. Aproveito tudo? Sim, tudo. Isso eu afirmo. Você aproveita tudo que você tem. Todas as experiências boas que você teve, todas as ruins, todos os líderes bons que você teve, todos os líderes ruins que você teve na carreira. Você vai aproveitar tudo, tudo. Porque tudo tá aqui e faz parte do nosso repertório, né? E a gente consulta o tempo todo o nosso repertório para tomar decisão. E a gente se espelha em pessoas. Então a gente escolhe o tempo todo com quem a gente vai se comparar, com quem a gente vai seguir, né? Com que tipo de líder eu me identifico, com que tipo de colega eu me identifico. Então, tudo isso na hora de recalcular essa rota, a gente vai levar. Carolzinha, vamos lá, você tem a clareza e por isso não precisa se comparar ou se preocupar com o que pensa, porque tem a clareza, ou seja, está no caminho que deve estar. É isso, Carol, quando a gente tem clareza, a gente, todo mundo humano aqui, né? Tem dia que você vai estar duvidando, no outro dia você tá bem de novo, né? E quando você tá lá duvidando, você tem que ter os gatilhos para te botar nesse rumo de novo, que é a clareza, né? Como a Carol colocou, que é a clareza, que é seu GPS. Para onde eu quero ir? Qual que é o meu objetivo mesmo, né? E isso fortalece a gente, não deixa a gente ficar lá embaixo. Isso fortalece o tempo todo. E é fundamental a gente ter esse recalcular de rota na nossa história, porque esse recalcular de rota, quando a gente vai fazendo o tempo todo e calibrando esse vision board, calibrando esse GPS, a gente consegue se reorganizando a todo momento, mesmo que a gente não, de novo,
Recalcular a rota não quer dizer que você vai largar a sua profissão, mas pode ser que você queira fazer uma evolução, pode ser que você queira colocar mais potência no que você faz, né? Mais elementos, então não é só mudança, bom? E eu queria aproveitar, agora eu já passei as 3 dicas aí, então falando de novo delas, as 3 dicas, a primeira é conexão. Conexão é fundamental, de novo, tudo vem através das pessoas. Você veio através de um casal, de uma mãe, de uma pessoa. A pizza que você pediu, a roupa que você está vestindo, o celular que você está olhando agora, o computador, tudo foi feito por pessoas. E quando a gente tem esse respeito por tudo que está no nosso entorno, né? A gente sabe que a nossa carreira faz parte dessa relação que a gente vai construindo, do perfume que a gente vai deixando todo dia. E a segunda, potencialize suas fortalezas. Não fica com o olhar só no que está faltando. Olhe para o que você tem de mais forte, de mais potente. Use muito bem isso. Controle o que você tem que melhorar. E por último, sempre recalcule a rota. Sempre. Não vai estagnar. Porque quando a gente está também olhando com clareza para o que a gente quer, para os nossos objetivos, a gente não fica estagnado. A gente se mexe, né? Respondendo as perguntas que chegaram na minha caixinha hoje, depois amanhã eu vou fazer stories também sobre isso. Chegaram 3 aqui que eu quero responder hoje, tá bom? Pra gente não passar de 1 hora essa live. Não sei me vender. Isso é uma dor, né, gente? Isso é uma dor muito forte, não saber vender. Às vezes tem alguém muito menos competente que você, que a carreira tá fazendo isso aqui, ó. E você tá parado. Não saber se vender. A gente tá vendendo o tempo todo. Como diz a minha mentora de vendas, a Marília, a gente se vende o tempo todo. A gente tá se vendendo o tempo todo. Como eu estou passando isso para as pessoas? Saber vender é se olhar, é se posicionar adequadamente, é cuidar da sua reputação, da sua marca pessoal. Você precisa ter uma marca pessoal, que não é a marca da sua empresa, não é a fulana de tal empresa, é a sua marca pessoal. As pessoas sabem o que você faz, a sua rede, o seu LinkedIn, as pessoas sabem com clareza o que você faz, as pessoas do seu Instagram sabem o que você faz. Então, a gente se vende o tempo todo. O que você está vendendo lá nos seus stories? O que você está vendendo no que você está publicando? Isso também faz parte da sua venda. E como eu falei, a gente está se avaliando o tempo todinho. E a gente está se comprando e se vendendo o tempo todo. Como é que você está fazendo isso? Né? Então, respondendo um pouquinho aí. Essa coisa de não saber vender. Isso também pode ser, né? Se for um empreendedor falando disso, de não sabe se vender, tem que botar valor no que você vende. Tem que acreditar no que você vende. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. E quando você for falar o preço, sua voz vai baixar. Você vai ficar com medo de falar o seu preço. Ou você vai estar com medo de pedir um aumento de salário, de conversar sobre a sua remuneração com o seu chefe. Por quê? Tá com medo de se vender, não tá se valorizando, né? Ou não tá dando valor pro próprio legado, pra própria entrega. Ou não acha que o que tá vendendo tem valor pro outro, né? Isso é fundamental pra gente olhar. Como é que eu estou me vendendo? Saber vender é muito mais do que técnicas de venda, é a gente observar como o outro se vende também. Muito legal, eu vou fazer uma live só sobre isso, me aguardem. Outra perguntinha aqui, não consigo me manter motivada. Não consigo me manter motivada. Não precisa estar motivada todo dia. Eu acho que a gente tem que trabalhar a palavra motivação. O que a palavra motivação nos fala? Motivo para ação. O que te move? O que te coloca em movimento? Por que você acorda todo dia? Esse é o seu motivo para ação. Conversa com seus valores, conversa com seus objetivos, conversa com o que você quer. É isso. Motivo para ação.
todo dia a gente vai estar animador? Não. Mas tem que ter uma maioria de dias que a gente tem motivo para ação. E os motivos são pessoais, são profissionais que te tiram da cama todo dia, né? Tudo isso é motivo para ação. Então, quais são os seus motivos para ação? O que te move? O que te movimenta? Quando a gente fala de motivação, é isso. É o que nos move, o que nos movimenta. Então, a gente tem que conversar com os nossos motivos. Tá fazendo sentido os nossos motivos ou não? Se os motivos não fazem sentido para você, se os seus motivos não fazem sentido para você, é difícil se manter motivada, né? O desafio é todo dia. Quando não tem motivação, entra a disciplina e o comprometimento. Verdade, Bia. Quando o bicho pega, a gente tem que ir para disciplina, que nem academia, né? A gente precisa lá ter uma rotina, né? O adulto precisa de rotina, muito. O adulto precisa mais de rotina do que criança. É só assim que a vida funciona bem. E é super verdade esse ponto. Se a gente não tem disciplina e comprometimento, é difícil a gente se manter motivada. Mas o motivo para a gente estar motivada, ele precisa estar muito presente na nossa vida. Por isso, de novo, o Vision Board pode ser uma ferramenta fundamental para manter acesa a chama dos seus motivos, tá? Depois, fiquei fora do mercado por 7 anos. Como que eu faço para voltar? Isso conversa com o exemplo que eu dei desse profissional que ficou empreendendo, né? E não valorizava esse tempo de empreender, como se fosse uma escolha que não deu certo, né? Porque ele estava querendo voltar, então não deu certo. E isso me fazia menos, ou não me fazia me sentir potente o suficiente, né? Vamos dizer assim, ou até faz me sentir fracassado, por exemplo. Fundamental a gente ver que as escolhas que muitas vezes levaram essa pessoa a ficar fora do mercado, pode ser uma doença, pode ser eu decidi ficar com meus filhos e agora, né? Eu atendi uma pessoa com um quadro desse, que ela é uma engenheira maravilhosa, que era muito boa na área dela, como ela se posicionava, e ela ficou 7 anos, acho que foi exatamente 7 anos fora, e aí ela veio conversar comigo assim, querendo transitar de carreira. Veja bem, aí eu perguntei, mas você não gostava do que você fazia? Não, eu amava o que eu fazia, mas ficou atrás, né? 7 anos se passaram. Não tem jeito depois de 7 anos? Tem muito jeito, gente. Tem muito jeito. Em 3, 2, 1, se a gente tiver uma estratégia, a gente consegue fazer um movimento, se atualizar e voltar. E tudo que ela fez nesses 7 anos conversa com todas as competências que são requeridas aí nas organizações. Se é uma mãe, lidou com desafio, com risco, com entregas inusitadas, né? Com diversas competências aqui que uma mãe tem que lidar, né? Muitas. Então tudo isso conversa muito e dá sim para fazer uma estruturação desse tempo, mapear esses gaps e trabalhar neles. Não vai voltar talvez no dia seguinte, mas com uma estruturação organizada, sim, consegue fazer esse caminho de volta e é muito, muito possível. Bia, um vision board é um guia quando você olha para suas bolinhas da vida e define seus objetivos em cada uma. Então, por exemplo, sua bolinha da saúde. Aí você olha para essa bolinha da saúde e fala o que eu quero, né? Você olha para sua família, bolinha da família, o que você quer? Aí você olha para profissional, o que você quer? Você vai mapeando isso, né?
Quando você mapeia todas as bolinhas da vida, vocês colocarem no Google aí, vocês vão achar a bolinha da vida, as bolinhas, né, as 5 bolinhas, você vai mapear tudo isso. E depois você vai ver a sinergia que isso dá. Então, por exemplo, elas têm que conversar com seus objetivos. Se os seus objetivos, por exemplo, de carreira, fazer mais dinheiro, isso conversa com seus objetivos familiares, né? Às vezes transitar requer, sei lá, mais horas de trabalho, mais dedicação. Você está disposta a isso ou dentro do seu contexto de vida você quer mais qualidade de vida, mais tempo com os filhos, sei lá. Isso tudo tem que conversar. Então a gente precisa organizar essas bolinhas para esse GPS estar alinhado. Porque se eu falo que eu quero mais, por exemplo, né, ter mais tempo de qualidade com os filhos, né, mas eu quero trabalhar em São Paulo, fica mais desafiador, né? Tempo de qualidade eu posso ter, mas de quanto tempo eu tô falando? Qual que é a minha satisfação? O que eu tô prevendo? E a gente começa a descer nisso, né? Porque eu entendo que tempo de qualidade não é quantidade, né? Porque às vezes a gente fica com os filhos um tempão e não tá olhando para eles. Mas às vezes as pessoas querem realmente se manter mais tempo em casa, ter mais horas para si mesmo, enfim. Então as bolinhas da vida elas precisam conversar. Mas quando a gente tem essa clareza do que você quer, por exemplo, no âmbito familiar, do que você quer no seu âmbito profissional, tudo isso vai se combinando e a gente consegue chegar numa profundidade nesse exercício que nos dá muita clareza dessa vida profissional que a gente quer, dessa vida familiar que a gente quer, dessa vida espiritual que a gente quer e o que a gente precisa para fazer. Depois que você tem um vision board estruturado, aí você vai para um plano de ação, né? Explicou? Gente, já deu 1 hora aqui. Eu queria muito agradecer para todo mundo que ficou comigo aqui, que participou desse papo. Queria falar que eu tô muito feliz com essa jornada aqui fora, que toda segunda eu vou estar aqui trazendo um tema de carreira e toda quarta-feira eu vou estar com um convidado também batendo um papo, porque eu sou dessas que gostam de trocar ideias, de copiar. Então eu vou ter um convidado aqui pra gente conversar de temas de carreira, tá bom? Com a cachorrada de fundo como tá agora, mas a gente segue firme, tá bom? Gratidão para todo mundo que tá aqui, obrigada, boa noite. Boa noite, a Carol, Bia, as outras 4 pessoas que eu não sei quem são, podem falar um tchauzinho aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada por estar aqui, obrigada pela escuta. Valquíria, obrigada, Valquíria, linda, ó. Obrigada, meninas. Até, gente. Até a próxima, então.